Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor André Gussi e no vídeo de hoje nós iremos ver os princípios de Rosenshine referente à prática guiada. O que nós, professores, devemos fazer antes de deixar os estudantes fazerem os exercícios de forma autônoma, segundo Rosenshine. Aqui, só recapitulando, esse é o terceiro vídeo que a gente está gravando. Eu separei em 4 blocos dos 10 princípios de instrução de Rosenshine. O primeiro foi referente à revisão, a importância que o autor fala desse princípio de revisar semanalmente o conteúdo para ir da memória de trabalho para de longo prazo. Depois, nós vimos como apresentar um conteúdo novo, referente a que estratégias a gente deve usar, como Rosenshine fala que devemos introduzir novas matérias, e agora nós vamos ver a questão da prática, como nós devemos instruir a prática desses estudantes rumo à autonomia. Porque aqui nós temos um erro comum em sala de aula que o autor chama do vale da morte na aprendizagem, que, como nós vimos ali no bloco 2, a gente instrui um conteúdo novo. E muitas vezes a gente coloca o aluno, o estudante, para praticar aquilo sem supervisão, de forma autônoma. E o resultado é que muitas vezes eles erram e também acabam sendo frustrados neste momento. O Rosenshine, ele deixa a sugestão da prática guiada para você fazer uma ponte entre o que você está explicando ali, o novo conteúdo, e o aluno conseguir resolver aquilo de forma autônoma e sozinho. Nós iremos abordar os princípios 5, 7 e 9, que é a prática guiada, alta taxa de sucesso e prática independente. Então vamos aqui do princípio 5, da prática guiada do aluno. Então, como aqui, reforçando mais uma vez, não basta apresentar um novo conteúdo, largar ali na mão dele. Você tem que ensinar o processo de como ele conduzir para ganhar essa autonomia no conteúdo. E aqui o autor é bem enfático que você, quando apresenta algo novo, um novo conteúdo para o seu estudante, você tem que fazê-lo treinar, você tem que fazer, ele usa o termo ensaio, eles têm que praticar aquilo que ele está vendo. Por quê? Isso tem uma necessidade cognitiva. Os alunos precisam de tempo para reformular e elaborar e resumir o conteúdo. Nós não somos uma máquina onde você põe um pendrive aqui na cabeça, despeja o conteúdo novo, já era. Você tem que ter esse processo de repetição. Essas novas informações irem se acomodando, como já disse anteriormente, passar da memória de curto prazo para longo prazo. Da memória de trabalho para a memória consolidada. Como o autor aqui diz, fazer uma leitura superficial daquilo que você está vendo, deixa um armazenamento fraco. E aí você pode ter problemas de esquecimento, de equívocos e tudo mais. Nesse ponto, o autor faz uma analogia de você arquivar folhas. Nossa mente vai trabalhar como um arquivo simples. Não basta você ir jogando as folhas no arquivo de qualquer jeito. Você tem que organizar esse arquivo e colocar a folha no lugar devido. Porque, dessa forma, a nossa mente consegue processar essa informação e resgatar quando eu preciso de forma mais eficiente. Como ele diz, é fácil você jogar o papel no arquivo. Porém, nós temos que fazer um ensaio, e aqui quer dizer a prática, o treino consistente para você etiquetar e facilitar esses caminhos neurais, e o resultado adquirido desse processo é uma melhor retomada do conhecimento, uma melhor utilização do conhecimento por parte do estudante. Uma vez que o autor define a teoria deste princípio, ele parte para a análise de prática de alguns professores. E ele usa aqui um exemplo de matemática. Como é que os professores eficientes gastam ou usam o tempo deles em aula? Eles usam a maior parte do tempo apresentando e guiando como deve resolver-se os problemas, como que deve se fazer os processos. E o autor ressalta que é importante, quando você vai guiando, você vai checando ali se os alunos estão conseguindo compreender no meio desse processo. Este princípio aqui, quem utiliza bem é o Doug Lemov, quando ele faz a prática sem escapatória, que durante a explicação, o professor deve ir fazendo algumas perguntas rápidas de checagem de conhecimento. Mas aí deixamos para falar do Lemov em outro vídeo. Voltando aqui ao que o Rosenshine fala, que professores menos eficientes fazem uma explicação mais curta e já mandam os estudantes para a prática. Isso daí gerando alguns problemas. E como nós vimos no bloco anterior, muitas vezes esse professor vai ter que gastar mais tempo individual orientando seus estudantes como conseguirem resolver o problema. Então você tem uma
perca de eficiência aqui, segundo Rosenstein. Um outro exemplo de prática aqui que o Rosenstein observou e colocou no seu artigo é o professor modelar o exercício. Ele resolve junto com os estudantes e também vai chamando estudantes de forma aleatória para resolverem junto no quadro. Isso funciona muito bem em matemática e português. Por quê? Qual que é a lógica por detrás daqui? Ao você levar um estudante a resolver um problema similar que o professor usou ali na sua explicação, os estudantes podem ver uma forma adicional. E também, se caso esse aluno cometer um erro, o professor deve corrigir imediatamente. Às vezes, a má compreensão de um pode ser de mais outros, já aproveitando esse momento para corrigir esses equívocos. Nesse sentido, Rosenstein fala, depois que você fez uma explicação, modelou ali na lousa, usando exemplos de alunos, enfim, você fez todo um processo, aí você parte para a solução individual para o aluno resolver o problema. Então, qual é a correlação? Mais tempo em prática guiada resulta em maior engajamento e trabalho individual. O autor entende que, se você fez uma explicação do conteúdo, o aluno entendeu, você modelou, você foi corrigindo alguns erros quando outros estudantes foram fazer problemas semelhantes, entende-se que a turma como um todo conseguiu compreender de forma mais efetiva. E quando eles forem resolver de forma autônoma, eles já conseguem ter uma maior fluência neste conteúdo, pois com mais tempo de preparação, entende-se e espera-se que eles consigam fazer de forma mais eficaz e autônoma. Porém, muitas vezes o fracasso vem dessas instruções que não foram bem passadas, os alunos ficaram com dúvidas e ao eles tentarem resolver e travarem, isso gera um problema, isso gera um equívoco, até muitas vezes desestimula os estudantes de continuarem a resolver o exercício. E aqui nós podemos vincular já com o princípio 7. Por quê? Você vai ter que saber o momento certo quando que esse conteúdo está bem assimilado para o aluno. E aí que o Rosenstein vem com o princípio de obter altas taxas de sucesso. E esse número aqui que o autor coloca é: um professor tem que buscar a média de 80% a 85% de acerto dos seus alunos. Quando você tiver nessa taxa, que todo mundo tirando 8, 8,5, é que as coisas estão boas. Por quê? Qual que é a lógica dele? Se tem muito acerto, 100% de acerto, é sinal que está muito fácil e isso daí acaba gerando um tédio e desmotiva o aluno. Porém, se tem muita nota baixa, é sinal que fica muito difícil e gera uma frustração nos estudantes. Então, o ideal que a gente tem que buscar de média ali de acerto é de 80% a 85%. Eu sei que, pensando na realidade aqui brasileira, muitas vezes escolas de periferia, você conseguir uma média de 80% já é algo super surreal. Mas, segundo o autor, é isso que nós devemos tentar buscar em nossa prática. E nesse sentido, ele vai rebater uma ideia que a gente tem, que é melhor praticar do que não fazer nada. Ele aciona um botão de alerta com esse tipo de pensamento. Por quê? A prática leva à perfeição? Não. Ele fala que a prática leva à permanência. Por quê? Se você estiver fazendo uma prática, se você deixar seus alunos praticarem de forma equivocada, eles vão internalizar o erro. Então, eles não vão aprender. Então, você tem que tomar cuidado em só jogar exercícios para os seus alunos fazer. Você tem que garantir que eles estão fazendo da forma correta, de forma coerente, para ter, sim, um acerto. A prática leva à perfeição se estiver sendo guiada, se estiver sendo corrigido o erro dos estudantes, porque muitas vezes você pode perpetuar um erro e continuar esse erro para outros momentos. Ele mesmo diz que, às vezes, é melhor não praticar do que deixar o estudante praticar de forma errada. E aqui eu tenho um exemplo recente que aconteceu nas minhas aulas que colabora com essa visão de Rosenstein. Por quê? Eu estou ali fazendo retomada do conhecimento, estou explicando os conceitos do absolutismo. Entrou um aluno novo, que veio de outra escola, e eu perguntei: quem aqui sabe o que é absolutismo? Ele se prontificou a falar. E ele falou que absolutismo é uma hierarquia. E eu corrigi ele, falei que tem hierarquia no absolutismo, tá errado, tá certo, mas não é a definição de absolutismo. Aí ele falou: não, mas meu professor no ano passado falou que isso estava certo, eu coloquei na prova e ele deu certo. Veja, ele consolidou essa ideia, ele não aceitou que eu trouxesse uma definição mais adequada do absolutismo, porque ele teve uma prática equivocada no passado. Agora, voltando aqui para a ideia de Rosenstein, ele vai fazer um questionamento de por que o aluno erra. Ele vai trazer dois princípios básicos. Primeiro, o processo cognitivo.
é quando o aluno não consegue entender a essência daquilo que está sendo passado. Às vezes ele não tem uma boa bagagem, ele está disperso na hora da explicação, ele não se atentou a algum detalhe, então ele não vai captar a essência desse conteúdo, ele vai distorcer. E o segundo momento aqui de erro, muito comum, é a tentativa lógica para ele tentar resolver o problema. Então, ele vê o exercício, ele vai usar uma lógica que muitas vezes, e o que eu percebo ali na minha prática, o estudante ele vai querer o caminho mais curto para resolver o problema. Se a gente não fica atento, eles aceitam essa conveniência e acaba gerando algumas distorções lá no futuro. Juntando esses dois conceitos, o autor vai chamar de concepções equivocadas formadas pelo estudante dentro de um processo. Agora, como que ele vai observar algumas práticas e colocar para a gente no artigo? Ele vai dar exemplo de uma professora que estava ali circulando pela sala após uma explicação e ela percebeu que muitos estudantes estavam errando, que não entenderam o conceito que ela estava ali explicando. Essa professora optou em parar, pedir para todo mundo deixar de fazer os exercícios e ela falou: olha, a aula está acabando, amanhã eu irei reensinar para vocês, eu irei ensinar novamente, reforçando aqui a ideia de que é melhor não praticar do que praticar errado. Rosensheim ele reforça a questão do Master Learning, do aprendizado para o domínio, que nós devemos avançar um conteúdo, um conceito, apenas quando o aluno estiver dominado, aquela taxa de sucesso de 8%, 80% ali da sala. Se não, os estudantes têm que ficar praticando de forma guiada até conseguir atingir esse nível de eficiência. Porque olha aqui essa imagem representando, porque se você vai apenas subindo degraus e com eles quebrado, a estrutura fica frágil e pode desmoronar. Então, você tem que fazer um processo ali um tanto quanto gradual e que os estudantes consigam compreender de forma adequada. E agora, nós vamos aqui ver o princípio 9, que é a prática independente, no qual deve-se buscar a automaticidade do estudante, o overlearning, daquilo que ele consegue aprender de forma eficaz, praticando sempre, cada vez mais. Vejam, o autor reforça muito isso. Em vários princípios ele volta nessa ideia. Então, primeiro, o que é? A prática de repetir após o aluno ter acertado. Então, não é porque o aluno acertou, não é porque você conseguiu aquela taxa média de acerto de 80% que você vai esquecer esse conteúdo. Até no princípio da revisão, você deve sempre revisar esses conteúdos durante o ano. Por que fazer isso? Para tomar o conhecimento automático e liberar a memória de trabalho. E aí ele está muito preocupado aqui nesse sentido de que quanto mais prática você tem, mais fluido fica esse processo de você resgatar a memória de longo prazo, liberando a memória de trabalho. E o resultado, você vai ter uma fluência do aluno. O aluno não pensa para fazer, ele apenas faz. Ele vai chamar atenção para que, quando você vai colocar seu aluno para praticar, não deve ser algo inédito. Você tem que usar modelos parecidos que você usou na explicação, no modelo guiado. Por quê? Senão o aluno pode se sentir perdido e acabar cometendo alguns erros e frustrando e se desanimando. Então, você tem que manter a coerência. Você treinou de um jeito, você tem que pedir exercícios similares. Você não pode fazer esse salto lógico. E neste princípio 9, a observação prática que ele vai fazer é que professores que incentivam que os próprios estudantes auxiliem quem tem mais dificuldade. Ou seja, aquele estudante que tem maior facilidade, ele ajuda o professor a instruir os alunos com maiores dificuldades. Por quê? Nem sempre o professor consegue atender todos os alunos dentro da sala de aula. Enquanto ele está atendendo num canto da sala, ele pode orientar que os próprios estudantes vão se ajudando de forma coerente, chamado peer instruction, ou seja, a instrução entre pares. E nesse princípio, Rosensheim ele observa que professores eficientes gastam no máximo 30 segundos de orientação para explicar uma dúvida do aluno. Então, ele está ali, pediu para os alunos fazerem. Ele vai circular na sala, verificando se eles estão fazendo de forma correta e tirando as dúvidas. Se caso o professor fica mais de 30 segundos para dar essa explicação do que o aluno precisa fazer, isso se repete várias vezes, o Rosensheim alerta que isso tem um erro, que talvez seja necessário, como no princípio anterior, fazer uma reexplicação do conteúdo. E qual que é a vantagem de você usar essa estratégia, esse princípio, segundo Rosensheim? Porque ninguém fica travado esperando o professor, a aula flui. E agora, para concluir esse bloco que nós vimos no Rosensheim, vamos relembrar os principais aspectos, os 3 princípios que a gente viu aqui, da prática guiada, que o professor
assume a carga cognitiva, ele dá o suporte para o estudante, ele dá um modelo. Depois, ele vai buscar alta taxa de assertividade dos estudantes, cerca de 80%, e só assim ele vai deixar que os estudantes façam a prática independente. Porém, vai ali circulando entre os estudantes, auxiliando quem tem maior dificuldade e também pedindo que os próprios estudantes auxiliem entre si. Aí, dessa forma, rumando, vai ganhando caminho, autonomia, construindo o quê? Degrau da aprendizagem. Aos poucos, os estudantes vão trilhando rumo à eficiência, segundo Rosenstein. E aqui, fechando, caso você seja professor e queira dar um apoio aqui para o canal e ganhar um benefício com isso, quero oferecer a você o curso que estou desenvolvendo, que é Professor Eficiente, no qual eu instruo a você como usar a inteligência artificial de forma mais prática no seu dia a dia. Não que ela vai resolver todos os seus problemas, mas você vai ganhar tempo considerável ao preparar suas aulas, atividades, ao corrigir alguns detalhes, enfim, a parte burocrática, entre outros. Se você tiver interesse e querer saber mais, clique aqui no link. Caso as turmas estiverem abertas, saiba as condições de matrícula e, se caso estiver fechado, preencha um formulário de intenção. Então fica assim. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.